Haja letra pra essa moça. Olá, hoje nós vamos ter aquela conversa sobre o novo homem. Estamos aqui com Pedro Luiz, cantor e compositor, Renan Oliveira, dinamizador do projeto Rap da Saúde, e Marco Aurélio Martins, psicólogo do Instituto Promundo. Para mim, o novo homem é aquele que tem consciência de que existem relações desiguais e ele parte, na verdade, desse ponto, entendendo que existem espaços por serem construídos e existem espaços de partilha também, né? O novo homem seria, antes de mais nada, solidário, generoso, sensível, com um olhar aceso para as dinâmicas novas que estão se apresentando. Ele é um homem que cuida e se deixa cuidar. Acredito que é um homem que está aberto para novas ideias. E esse novo homem, ele vai trazer grandes mudanças na relação social. Para cada época, a gente tem diferentes modelos de homem, né? Dependendo do contexto. Que tipo de homem vocês acham que a gente precisa para o mundo atual? A gente tem que encontrar um homem generoso, parceiro, em busca de uma identidade mais delicada do que esse clichê que a gente sabe que não à toa é associado ao homem, né? Quando a gente fala de masculinidade, né, é interessante a gente pensar no plural, porque existem várias formas de ser homem, né? Eu acho que essa masculinidade que a gente não quer mais, que não cabe mais, né, essa masculinidade que é violenta, que é homofóbica, que não demonstra afeto, né, isso aí a gente quer, né, colocar de lado. E existem outras formas que a gente não está valorizando, né? Todo mundo tem referências, né, de masculinidade que não é homofóbica, que demonstra afeto, que divide, né, tarefas dentro de casa, que cuida do outro quando está doente, ou cuida de uma criança quando acaba de nascer, né? Esse tipo de homem que eu acho que é importante que a gente comece a valorizar, né? E a gente não está valorizando, né? A gente valoriza esse outro modelo, né, que está já desgastado. Não, é surpreendente a gente ver numa época onde a gente imagina que as coisas já são tão avançadas e modernas em alguns setores, ver alguns retrocessos nesse sentido, né? Porque a gente está falando aqui, e a gente vai passar evidentemente pelo machismo, a gente sabe que o machismo não é uma coisa de homem, né? É uma coisa de sociedade. Você acha que a gente está retrocedendo ou essa situação que você está avaliando, ela está tendo mais visibilidade Talvez, hoje? isso é uma dúvida. Eu acho que a gente o ser humano ele avança e retrocede. Isso é um pouco, né, acho que é natural. Então pode ser que a gente só esteja vendo mais, o que seria bacana. Mas como isso também é muito dinâmico, pode ser que as coisas ruins se disseminem com mais velocidade também. Então é isso que eu acho que a gente tem que ter a sensibilidade de perceber para poder debater e tentar formatar, em termos de homem brasileiro, mulher brasileira, cidadão brasileiro, a nossa identidade, tentar encontrar essa identidade mais delicada, generosa, né? Assim, com as diferenças. Que tipo de formação as famílias têm que dar para os seus filhos, as escolas, enfim, as unidades de saúde? Que tipo de reflexão tem que ser promovida para que a gente possa ter esse homem, como você trouxe, mais generoso, mais cuidadoso? Eu fui criado por 6 mulheres, então eu tive a experiência de ter todos os privilégios possíveis. Eu não lavava louça, eu não arrumava nada. Todas elas faziam, eu fazia coisas, por exemplo, trocar a lâmpada. E, assim, isso é muito complicado, né? Porque 6 mulheres criando um rapaz, um homem que poderia ser machista. Eu não sou. Bom, pelo menos acredito que eu tenho desconstruído isso ao longo do tempo. Por mais que elas tenham reproduzido todo um modelo um pouco mais machista, a gente vê todo um cuidado, né, na forma como elas te educaram. Sim. O que fez você mudar? Você lava a louça? Hoje eu lavo louça. Então, o que fez você mudar, assim, e refletir? Eu tinha minhas funções, né, dentro do grupo, no grupo familiar,
E eu percebi que eu poderia também fazer aquilo. Elas nunca falaram assim, não faça isso, você também pode fazer isso. Você pode lavar a louça tanto quanto a sua irmã. Mas acabava que no próprio, na correria da rotina mesmo e tal, acabava que, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Criar um menino é que é a resposta para o futuro, porque, sabe, assim, é muito da sociedade essa coisa machista, né? De você ter um menino e pintar o quarto de azul, e dar carrinhos, e dar controles, videogames, máscaras, espadas, porque, não... Dá uma boneca para o seu filho, sabe? Ele vai ser pai um dia. A ordem natural, pelo menos, é essa, enfim, se não for também. Mas se ele for pai, ele tem que entender que ele tem que criar a filha ou filho do mesmo jeito e com o mesmo peso de responsabilidade que a menina. Né? Então, assim, o meu filho vai ter boneca, vai ter carrinho, vai aprender a trocar fralda, e isso não vai fazer dele menos menino ou mais menino, né? E nunca pedir para o outro, seja homem ou seja mulher, fazer algo que ele não queira fazer, né? O respeito, acho que começa por aí. No Rap da Saúde, no mês de agosto, né, é o mês da paternidade, e a gente fez uma atividade muito bacana, que foi a gente certificou os pais que estiveram presentes no pré-natal ou acompanharam seus filhos nas unidades de saúde. Teve um pai que ele postou no grupo de amigos dele a foto, ele tirou a foto e postou no grupo de amigos. Ele falou, aqui, eu ganhei certificado e tal. E, tipo, isso é bacana, entendeu? É multiplicador, né? É multiplicador. Acho que a promoção de saúde é essa, é multiplicar, entendeu? Eu conheço muita gente que fica, às vezes, muitos homens ficam constrangidos de ir em unidade de saúde, né? Porque eles sentem meio estranhos, aquele é um lugar para mulher, né? Aí as imagens que estão ali no posto de saúde de aleitamento e tal, e ele fica meio constrangido que tem poucos homens, né? E aí ele acaba não querendo voltar, né? Tem a questão do homem e tem a questão do serviço de saúde, que às vezes também não está preparado para lidar com essa clientela, né? Então, essa é uma das grandes discussões, né? Que a gente não fique só culpando o cliente, que o serviço também possa refletir sobre essas características e se tornar mais atraente. A mesma coisa acontece na escola, né, que às vezes também diz, né, os pais não vêm, os homens não participam. Então, como é que você pode adequar esses horários, né, e entender essa lógica, né? A formação é muito importante, porque você está ali formando, né, você está ali educando outros seres, outras pessoas, homens e mulheres. E se você não tem a continuidade da sua formação, você se perde no caminho. Eu tenho uma professora que fez um trabalho muito bacana, uma turma do ensino fundamental. Ela passou um vídeo da Bela Adormecida e fez uma pergunta. É certo beijar uma mulher enquanto ela dorme? E acho que a maioria das crianças falou não. Então, assim, algumas falaram sim. E as crianças tiveram que dar a resposta. E quando você tem ali seus colegas, a maioria, falando que não é certo, aquilo ali muda alguma coisa, sabe? Essa professora, ela teve uma formação que ela está conseguindo educar, está conseguindo formar esses novos homens. Também uma delicadeza nessa abordagem. Né? Porque às vezes a gente... Um conto de fada, né? Exatamente, tão adequado para aquelas crianças e é também uma forma de desenvolver a empatia. Né? Porque o que a gente percebe, às vezes, é uma falta de cuidado nessa abordagem, como a gente também sente nas redes sociais. Às vezes, uma situação assim trágica também traz as frustrações, as angústias das pessoas, e não existe esse tempo de reflexão para o planejamento. Então, quando a gente vai trabalhar questões de gênero na escola, a gente tem que ter tranquilidade, bom senso, né? E adequação à faixa etária com a qual a gente está trabalhando. Então, assim, achei um exemplo muito precioso. Queria entender um pouco como foi que vocês se sentiram sensibilizados por todas essas discussões recentes, né? A discussão do primeiro assédio, agora a discussão da cultura do estupro. Como homem, é muito triste, né? Eu me sinto, na verdade, diante de todas essas coisas, eu me sinto muito envergonhado, né? Que nós sejamos o motivo, né? Porque o homem, quais são os medos dos homens, né? A gente tem medo, né, da violência, a gente tem outros medos. E a gente não pensa, né, quais são os medos das mulheres, né? As mulheres têm medo de serem estupradas, né? E quem é que estupra? São os homens. Né?
E essa figura não é um monstro que assim, você sabe identificar. Não, O né? monstro é a ação, né? Exatamente. É a atitude, né? Eu acho que o papel do homem na cultura do estupro é você chegar pro seu grupo de amigos, pro seu colega, sabe? E desconstruir ele, sabe? Mandar, tipo, fez uma piadinha machista ou uma piadinha que ofendeu alguém, tipo, vai lá, desconstrói. Eu tenho um amigo, por exemplo, que Exatamente. ele sempre olha as meninas quando a gente tá andando na rua, ele fica pra trás. E, tipo, ia chegar nele, como eu faço, e os outros meninos também fazem, mas é chegar pro seu amigo que engole praticamente as meninas na rua, e chegar, cara, isso tá ridículo, tá? Para de fazer isso. Constranger, talvez, porque ele tá constrangendo uma Momento pessoa. em que o constrangimento é a única arma Exato. eficaz, né? Então, acho que essas atitudes do dia a dia, de você falar pro teu, para de olhar, tipo, Apontar mesmo. apontar, eu acho que isso acaba gerando na prática essa reflexão, né? A gente sabe que os homens têm os espaços, né, os espaços masculinos onde as conversas se dão, né? Se você tem esse espaço, né, se você tem esse espaço que você pode desconstruir, né, esse tipo de mentalidade, né, eu acho que é interessante a gente pensar que, né, que é quando você ouve uma piada machista, você apontar e falar, isso não é legal, né? E aí, gato? Tenho sérios problemas de autoestima. Eu sei que você nunca ficaria com um cara nojento que nem eu, por isso eu vou ficar te seguindo pra te deixar bem desconfortável. Eu preciso reforçar minha masculinidade o tempo todo, hein? A gente também está dizendo isso, né, que essas questões do machismo não estão só ligadas aos homens, estão ligadas às mulheres. As mulheres também validam ou não alguns desses comportamentos e às vezes validam comportamentos extremamente machistas. Eu tenho amigas que elas não ficam com rapazes que demonstram ser machistas e tal. Então, isso vai gerando... Eu tenho um grupo de amigos homens, isso vai gerando uma preocupação neles. Desperta essa reflexão. Exatamente. E aí, tipo assim, pô, cara, ela não tá afim. Quando a gente olha as estatísticas, a gente percebe que os homens estão muito envolvidos em situações de violência, né? Tanto como autores, quanto como vítimas também. Como é que esse novo homem, né, essa questão que a gente está discutindo, né, essa formação desse homem mais cuidadoso, mais sensível, que consiga se expressar, como é que vocês acham que isso pode contribuir para uma cultura de paz? Se a gente pensar que eu não preciso me colocar em risco para mostrar que eu sou homem, né, então isso tem impacto no número de acidentes nas estradas, né? Isso tem impacto na violência de gangues, né? Porque tudo isso tá conectado. Então, eu acho que esse novo homem é a chave para a gente adentrar numa cultura de paz, prevenir violência, aumentar a expectativa de vida dos homens, né? Que é bem inferior das mulheres. Então, eu acho que assim, o impacto, né, da emergência desse novo homem é só positivo para a saúde, para a educação, sabe, para a vida em sociedade. Para mim está claro que esse novo homem já está entre nós, né? Que a gente precisa tirá-lo da invisibilidade e validar aqueles comportamentos cuidadosos, generosos, né, empáticos que a gente precisa para ter uma sociedade melhor.